Olá, hoje vamos falar de líquidos iónicos. O nome não será familiar à maior parte das pessoas, mas não é difícil perceber do que se trata. Imagine o sal que usa para temperar a comida, será o exemplo mais corriqueiro. É um sal, está no estado sólido, em pequenos cristais que vemos perfeitamente a olho nu. Mas e se à mesma temperatura, à temperatura ambiente, um sal estiver no estado líquido? Então, será um líquido iónico. Um líquido que até há poucos anos a teoria tinha como não volátil. Quer dizer, tinha-se como certo que estes eram compostos que nunca evaporariam sem se degradarem pelas altas temperaturas a que deveriam ser sujeitos. Até que um grupo de portugueses provou o contrário. As consequências da descoberta e do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido abrem portas em diferentes áreas da ciência. E tudo isto com um lado verde de defesa do ambiente. O convidado de hoje já vai explicar melhor e mais cientificamente do que se trata. É o professor Luís Paulo Rebelo, que dirige o Laboratório de Termodinâmica Molecular do ITQB, o Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade de Lisboa, de que é vice-diretor. Está no 4x Ciência, a convite da professora Cecília Arraiano. Sra. Professora, já vamos conversar melhor sobre este tema. Sra. Professora, antes de mais, agradeço-lhe a sua presença no 4x Ciência. Muito obrigada por ter vindo. O que é que trouxe, então, os líquidos iónicos? Ou o que é que ele levou a escolher os líquidos iónicos para trazer ao 4x Ciência? Olha, das últimas vezes tínhamos focado em temas de saúde e achei que é muito interessante focar também em novas tecnologias que vão ter um grande potencial para a ciência e para todo o ambiente e para o futuro das novas gerações. E uma delas será, de facto, estes líquidos iónicos, estes sais líquidos, esta nova alquimia que o professor Luís Paulo Rebelo, em Portugal e internacionalmente, tem sido um líder nesta área. E, portanto, queria explicar um bocadinho o que são os potenciais destes novos sais líquidos, qual são a importância nos medicamentos, na astronomia, resolver problemas do ambiente, etc. E que nos explicassem um bocadinho qual é o potencial destas novas tecnologias. Muito bem, vamos tentar perceber um bocadinho melhor do que é que se trata antes ainda de começarmos a conversar. Nós estivemos no ITQB, no Laboratório de Termodinâmica Molecular, onde tentámos perceber algumas das possibilidades da investigação e aplicação dos líquidos iónicos. Por ser uma área com descobertas recentes, há muitas portas abertas, mas com caminhos longos ainda a percorrer. Cada um será, obviamente, mais um desafio para a ciência. Neste laboratório estuda-se a forma, a estrutura e a energia da interação entre as moléculas. Atualmente, uma parte considerável do trabalho que aqui se desenvolve é dedicada aos líquidos iónicos. São sais, mas na forma líquida, como se o sal grosso com que temperamos a comida estivesse assim, em vez de em cristais. A teoria assentava na convicção de que tentar evaporar estes líquidos era sinónimo de alterar-lhes as propriedades ou mesmo degradá-los. O que fez o grupo de trabalho do ITQB foi, primeiro, calcular a temperatura a que cada composto passaria ao estado gasoso. A partir desse momento, o que fizemos foi pensar um bocadinho à frente. Foi como é que nós conseguimos diminuir essa temperatura de modo a que essa temperatura consiga passar para baixo da temperatura de composição deles, que também já era conhecida. Usamos uma técnica que é corriqueira em termos de laboratórios de investigação, que é a destilação a pressão reduzida. E conseguiram. Regulando a pressão, além da temperatura, concluíram que os sais líquidos podem também ser gasosos, sem perderem as características iniciais. Ora, a possibilidade de em seguida condensar estes sais, fazendo-os voltar ao estado líquido, permite purificá-los. E isso interessa, obviamente. Desde logo à indústria farmacêutica, que procura graus de pureza tão altos quanto possível. Mas aliar esta metodologia aos medicamentos pode ter outras vantagens. Muitos remédios são precisamente sais sólidos. Poder passá-los a líquidos equivaleria a preservar de forma mais segura as suas propriedades enquanto estão guardados, por um lado. Por outro, aumentaria muito a solubilidade dos princípios ativos. As experiências já começaram. Eu tenho aqui na mão este frasquinho, que é um dos nossos primeiros líquidos iónicos com princípios ativos. É o ibuprofeno com uma colina, e este é, portanto, um exemplo como nós podemos transformar o ibuprofeno, que é sólido, no estado líquido. Portanto, ele estando no estado líquido, ele terá quase de certeza uma solubilidade muito maior, por exemplo, em soro, o que fará com que as doses dos medicamentos sejam muito menores. Associando o magnetismo aos líquidos iónicos, abrem-se outras portas.
Não é difícil imaginar as vantagens de se conseguirem atrair desta forma os resíduos de águas contaminadas, limpando-as com recurso a líquidos magnetizáveis. O lado verde dos líquidos iónicos está a ser aproveitado por outro projeto que trouxe para este laboratório fungos comuns presentes nos solos. As experiências provaram que os fungos são muito resistentes aos líquidos iónicos, mais do que outras espécies microbiológicas testadas. A tentativa foi então de perceber se os dois poderiam servir de aliados na degradação de estruturas sólidas. Usaram para isso a cortiça. E Eureka, de facto, descobrimos líquidos iónicos com uma tremenda capacidade de dissolução, portanto, desintegrar esta estrutura, que é uma estrutura polimérica compacta, e que, ao mesmo tempo, nós sabemos que são biocompatíveis, portanto, abre uma porta até da introdução destes líquidos no ambiente, porque eles não são ambientalmente persistentes. A modelação molecular tenta explicar porque é que os líquidos iónicos são líquidos. Isto é, porque é que à temperatura ambiente estes sais não estão sólidos, como acontece com o sal de cozinha. Para isso há modelos matemáticos capazes de descrever as interações entre átomos que compõem as moléculas em causa, deixando prever as características que os líquidos iónicos apresentam na realidade. E essa possibilidade encurta muitos caminhos. Uma das características principais dos líquidos iónicos é que, portanto, podem-se combinar muitos íons positivos com íons negativos para dar o líquido iónico e, portanto, conseguimos obter centenas de milhões de líquidos iónicos diferentes e, portanto, qualquer ferramenta que nos permita suprimir algumas dessas hipóteses é sempre uma ferramenta bem-vinda. Essa é, precisamente, uma das finalidades da simulação que aqui se faz. Muito bem, vamos então passar à conversa. Sr. Professor, eu começaria por lhe perguntar exatamente o que tem a ver com esta parte final que ouvimos aqui. Porquê é que os líquidos iónicos são líquidos? Isto é, porquê é que a esta temperatura eles não estão sólidos, como acontece com o sal de que falámos e que eu penso que é o exemplo que as pessoas melhor percebem? A ver se eu consigo explicar de uma forma que não seja muito maçuda. Mas um cristal sólido, como o cloreto de sódio que usamos na cozinha, é uma estrutura muito bem ordenada. É feita por esferas de íons cloreto, esferas de íons sódio. E a analogia que eu muitas vezes faço para descrever isso é imaginarmos, por exemplo, bolas de diferentes dimensões, bolas de ténis, bolas de ping-pong. Eu consigo ordená-las, por acaso, eu cheguei a pensar em trazer para aqui por sobremesa, mas não fiz. Mas pronto, posso pôr bolas de ténis, aquelas bolas amarelas, tipicamente amarelas que conhecemos, todas juntas lado a lado, e vocês sabem que ficam os interstícios no meio também muito bem definidos. Eu posso agora agarrar em bolas de ping-pong, que são brancas, mais pequenas, para distinguir, e vou meter nos interstícios. E agora faço uma segunda camada de bolas de ténis e uma terceira outra vez de bolas de ping-pong. Fica uma estrutura ordenada, que é uma estrutura cristalina, é o que nós temos no sal de cozinha. Se eu agora modificar a forma e o volume, se pusermos volumes maiores e formas que não são esféricas, portanto não são simétricas, também às vezes dou o exemplo, vamos usar coisas esquisitíssimas como bananas e estrelas do mar, ou bananas e polvos, e eu estou a usar estes exemplos porque estas formas são as formas precisamente das espécies de íons que compõem estes sais líquidos. Eu já não consigo esta estrutura ordenada, bonitinha, digamos assim, já não se arruma bem, e portanto, ao não conseguir um cristal, tipicamente eu não consigo um sólido, o que eu consigo é um líquido. Ter um líquido tem uma grande vantagem, porque os líquidos são normalmente solventes, portanto são matrizes que permitem dissolver facilmente outras substâncias. Um sólido não tem essa capacidade, como nós sabemos, ou pelo menos será muito mais difícil. Vamos às aplicações possíveis. Uma possibilidade que os líquidos iónicos nos dão, pelas suas propriedades, é o facto de poderem vir a entrar na composição, por exemplo, de novos detergentes. Certo? Com que vantagens? Os líquidos iónicos, alguns líquidos iónicos são primos dos detergentes, dos surfactantes, em linguagem científica é mais o surfactante, que é o princípio, digamos, do detergente, são primos desses surfactantes que já existem na formulação dos detergentes de hoje. A diferença é que quando no estado puro, quando eu agarro nesse surfactante, que é o que interessa de facto para a propriedade de dissolver os óleos, vamos imaginar, ou da louça, que estão na louça, ou que estão na nossa roupa, quando os tenho em estado puro, se fosse comprar uma empresa, digamos, química, não é? São sólidos, só são líquidos se eu for a 200 graus ou a 250 graus. Estes são primos deles e já são líquidos no estado puro, sem estar a misturá-los com outras coisas que depois constituem o nosso detergente, já são líquidos no seu estado puro. Mas são, de facto, alguns deles, uma das classes dos líquidos iónicos é serem primos ou da mesma família que os surfactantes que fazem parte dos nossos detergentes. Portanto, ao
recentemente se ter redescoberto este tipo de materiais e ter explodido o número de formulações destes novos materiais, estamos também a ter a possibilidade de escolher outro tipo de surfactantes para os detergentes. Portanto, a indústria, digamos, mais relacionada com a limpeza, de alguma forma vai beneficiar com isso. Mas essa, tanto quanto eu percebo, é apenas uma porta possível, não é? Porque há muitas mais. Em relação à indústria farmacêutica, por exemplo, que expectativas é que há com os líquidos iónicos? Pois, a princípio, há dois tipos neste momento de potenciais que nós vemos. Um que foi mencionado na peça, aliás, quase que os dois já foram mencionados na peça, posso simplesmente voltar a referir, é passar a maior parte dos medicamentos que são sais e que são sólidos e que têm o problema por variação, por exemplo, de temperatura, de terem uma estrutura diferente, o que se chama, numa linguagem científica, dar origem a um diferente polimorfo, mas isso não é mais do que as mesmas espécies químicas com um arranjo, digamos, espacial diferente. Isso às vezes traz problemas de solubilidade. A solubilidade pode passar a ser diferente em fluidos, inclusivamente em fluidos orgânicos, e pode trazer o problema também de a própria eficiência, digamos, da atividade de um princípio ativo. Sim. Se, em vez de termos sólidos que podem estar sujeitos a essas variações de temperatura, no transporte, quando estão numa farmácia, se o ar-condicionado vai abaixo. Aqui não, nesta sala não é esse problema porque está fresquinho. Mas é em casa que as pessoas às vezes não têm cuidado, deixam às janelas e, portanto, apanhar sol, seja o que for. Se em vez de ter esses sólidos que podem mudar a sua estrutura intermolecular, eu se tiver um líquido que é muito mais homogéneo, muito mais isotrópico, como se diz numa linguagem mais científica, não tenho esse problema da afetação de variações térmicas sobre a estrutura e, portanto, consigo ter, digamos assim, uma uniformidade, um padrão, que estou à espera que o medicamento seja eficiente e continue a ser eficiente independentemente. Uma das coisas da temperatura problema que eu penso e que me explicou de uma das aplicações é, de facto, poderem manter-se, tanto pode ser a 150 graus positivos como a 150 graus negativos, não evaporar. Isto pode ter aplicações como na NASA, os novos telescópios da Lua. O que é que estão a pensar devido a esta possibilidade de... Pois há um projeto da NASA muito engraçado, que se pensa que terá imenso potencial, aliás, por isso é que a NASA está a apostar forte nele, mas eu até para falar desse protótipo, digamos assim, telescópio lunar, ia falar de uma coisa anterior que está relacionada que é um simples termómetro. Todos nós conhecemos, penso eu, pelo menos a minha geração conhecia os termómetros de mercúrio. Claro. Porque é que se usavam termómetros de mercúrio? Porque eram líquidos, portanto expandem facilmente, não é? E existem dentro de um capilar, aguentavam temperaturas, enfim, alguns extremos de temperatura sem se vaporizar e também sem solidificar. E, portanto, nós usávamos em casa, até para medir a febre de nós próprios e das crianças, os termómetros de mercúrio. Acontece que toda a gente sabe hoje estão proibidos, e muito bem proibidos, não é? O mercúrio é um metal extremamente tóxico. Ora bem, há já termómetros feitos precisamente destes sais líquidos, porque os sais líquidos são líquidos, muitos deles são líquidos a baixas temperaturas, e quando digo baixas é menos baixas, pode ir até menos 80 ou menos 90 graus centígrados, às vezes até mais, e também são líquidos sem evaporar a temperaturas elevadas positivas, 120, 150, 180 graus centígrados. Portanto, temos a possibilidade de ter um termómetro que, se o líquido iónico o sal líquido tiver a formulação certa, não é tóxico e, portanto, pode ser também biodegradável e que permite substituir os tradicionais termómetros de mercúrio. Eu sei que hoje há coisas muito mais sofisticadas, digitais, infravermelhos, eu sei lá mais o quê. Não, mas a utilização dos líquidos iónicos num telescópio na Lua também me parece algo muito sofisticado. Exatamente. Mas é esta característica, poderem ser líquidos a baixas, muito baixas temperaturas e muito altas, que permitiu à NASA começar a pensar num projeto que é muito engraçado, que é ter um telescópio de espelho líquido montado na Lua. E porquê é que tinha que ter esse espelho que é líquido? Portanto, líquido já se está a ver porque é que eu estou a falar dos sais líquidos, porque na sua formulação tem, de facto, os líquidos iónicos com partículas de prata, digamos, em indução dentro destes sais líquidos, mas aquilo